Literalmente, Apocalipse 17 está se cumprindo hoje diante dos nossos olhos. E breve nós veremos também o levantar do falso profeta. O falso profeta. A besta da terra, ela possui 2 chifres. Chifres representa reis. Então são 2 figuras, a besta e o falso profeta. O nome anticristo é um termo genérico usado desde o tempo de Cristo para se referir àquelas pessoas que são contra Cristo. Esses que são contra Cristo são considerados anticristo. E o espírito do anticristo já está no mundo. Eu quero que você entenda desta forma, porque também hoje nós estamos vendo o espírito de profecia agindo também nos últimos tempos na humanidade. Então receba da parte de Deus esse entendimento e o espírito de profecia. Não para você sair como um profeta dando profetada ou profetizando, mas para que você tenha os olhos espirituais abertos. Que o seu coração venha se abrir e sua mente venha ter entendimento dos fatos bíblicos que acontecem diante dos nossos olhos. E milhares e milhões e bilhões de pessoas na humanidade não veem, porque estão preocupadas em comprar, vender, casar, se dar em casamento, edificar. Estão esquecendo do dia do Senhor. Estão esquecendo que Ele vem. Estão esquecendo de Apocalipse 22, 12. Estão esquecendo da palavra de Deus. O Espírito e a noiva dizem vem. E aquele que ouça diga vem. Então nós precisamos entender a palavra de Deus. Precisamos estar atento ao livro de Apocalipse e às profecias. Então, aqui eu já falei com você dos 10 reis e possivelmente quem pode ser esses 10 reis, e falei com exatidão aqui quem é a besta do Apocalipse, que o seu número é 666, que ele é o 8º rei, que é um dos 7, e que essa besta vai fazer a aliança com os 10 reis, que ainda estão em formação. E eles, no fim dos tempos, vão promover uma guerra. E essa guerra, com certeza, será nuclear, para dizimar grande parte do mundo. Vai dizimar muitas pessoas. E olha o que diz aqui no verso 13. E estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão os que estão com eles, chamados, eleitos e fiéis. Então, o resumo da história: a vitória é dos que estão com o Cordeiro. Vencerão os que estão com ele, os chamados, os eleitos e os fiéis. Você foi chamado por Deus? Amém, glória a Deus. Continue conosco estudando as profecias. Você foi chamado? Viva o seu chamado. Você foi eleito. Para você ser eleito, você tem que fazer por onde? Porque não é qualquer um que é eleito, não. Cristo não vai eleger qualquer um para o seu reino de qualquer forma, não. E você é fiel, fiel a Deus, fiel à palavra, fiel ao seu chamado, aquilo que Deus colocou em você. Porque tem chamado que é coletivo, que são para todos, mas tem chamados que são individuais. É para cada um de nós. E nós devemos ser fiel ao nosso chamado, fiel àquilo que o Senhor colocou para nós em nosso coração. Muitos têm como missão, destino,
Mas você não pode enterrar o seu talento, não. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração e você não faz, é de responsabilidade só sua e de mais ninguém. E diz que os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão sua carne e queimarão no fogo. Olha para você ver, os 10 chifres, porque a besta são 7 cabeças e 10 chifres. Esses 10 chifres se voltam contra a mulher que está sentada sobre as 7 cabeças e põe essa mulher desolada e nua. Essa mulher hoje representa o Vaticano, a cidade do Vaticano, representa Roma. Hoje, fisicamente representa Roma, mas espiritualmente representa o cristão que é chamado de joio. Ele até parece cristão, ele até parece de Jesus, mas ele não é. O joio e o trigo, eles nascem juntos. A mulher prostituta e a mulher, elas também contraste umas com as. Então, tem duas mulheres, a santa e a prostituta. A pura é aquela que não foi tocada, é aquela que é fiel, é aquela que aguarda o noivo. Ou seja, é aquele cristão que está aguardando a fé em Jesus, no Cordeiro. Ele está apegado na palavra. Ele não está apegado lá na placa da igreja, nem no templo de tijolo, não. Ele está apegado com o Senhor. Independente se ele tem ali uma vida espiritual ou não na igreja, ele está orando, ele está lendo a Bíblia, ele está pedindo direção a Deus na sua caminhada. Então nós temos um contraste aqui de duas pessoas, porque a mulher prostituta, ela é interesseira. A prostituta visa conforto, ela visa dinheiro. A prostituta, espiritualmente falando, ela muda os mandamentos de Deus. Ela se vende, né? A prostituta, ela se vende. Ela se entrega para outro que ela não deveria se entregar. E tem muitas pessoas que espiritualmente hoje estão entregando o coração, a mente, a outras coisas que não deveriam entregar. Então se torna esse tipo de cristão hoje, no meu ponto de vista, humildemente, que é uma prostituta espiritual, vende a sua fé, prega o que o povo quer ouvir, não tem coragem de falar a verdade. Às vezes pode ser xingado, pode ser mal interpretado, mas a verdade vai prevalecer, porque Cristo vai prevalecer. E Cristo é a verdade. Não tem outro, não tem outra, não. Então, o diabo é mentiroso e pai da mentira. Eu quero que você entenda isso, porque essas duas mulheres são um contraste. E no fim dos tempos, olha, uma mulher prostituta é destruída. A perseguição aos cristãos vão vir, mas todos os cristãos hoje são cristãos de verdade ou são cristão meia boca? Os cristãos hoje vão ter que passar pela prova, vão ter que passar pela grande tribulação, vão ter que enfrentar o anticristo, que não vai pensando você que o anticristo, conhecido popularmente, ele vai chegar sendo bonzinho com todo mundo, não. Não pense você que no fim dos tempos vai existir a sua igreja para você ir, não. Buscar a Deus, não. Vai ter o seu pastor para você ir lá conversar com ele, não. Não. Porque vai se estabelecer algo mundial. A religião será única. A perseguição será ferrenha.
E quem não tiver preparado para morrer por Cristo, vai se curvar diante do anticristo. Vai se curvar diante da besta e diante do falso profeta. Vai se curvar. Então se prepare psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Se prepare de todas as formas, estocando alimentos de todas as formas que você puder. Porque hoje, o que eu falo aqui para muitos pode parecer loucuras, mas eu quero ver daqui 2, 3 anos. Eu não vou falar muito não, quero ver daqui 2, 3 anos. O que vão dizer? E que se for loucura, eu mesmo venho aqui falar, foi loucura minha. Eu fiz cagada, falei o que não era para falar, mas hoje eu afirmo que não é loucura. É loucura para os loucos que estão em Cristo, né? Então nós vamos ver a ascensão da besta se manifestando juntamente com os 10 reis. E isso logo, logo. Eu creio que 2024 para 2025 isso aí já está acontecendo. E quando isso acontecer vai ser assim, ó, num estalar de dedos. Aí nós vamos ver depois desses 10 reis surgindo o último líder mundial. Esse é o mais aguardado de todos, né? Tirando Jesus, né? Que o mais aguardado que o anticristo é Cristo. Tirando Jesus, ele é o mais aguardado. E ele vem dos 10 reis. Ele vem dessa aliança de 10 reis. Irmão Luciana, aonde que está isso? Daniel 7. Irmão, isso aqui é lindo. Quando você vê que Apocalipse fala que eles se levantam junto com a besta, né? E o falso profeta, quando que ele se levanta? Tá aqui, ó. Quando que se levanta o falso profeta? Lá em Daniel 7. Eu não falei lá no início que Daniel complementa Apocalipse? Então vamos ver Daniel aqui agora, no capítulo de número 7, que é a visão lá do fim dos tempos, né? Eu não vou ler o capítulo inteiro, depois você pode ler. Vou ler o versículo 23, que diz assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, tá vendo os 10 chifres? Daquele mesmo reino se levantará 10 reis. E depois dele se levantará outro. Tá vendo aqui que é rei, não é reino. Tem gente que fala que esse chifre pequeno é a igreja católica, não é. A igreja é a cabeça que recebeu a ferida de morte e foi restaurada. Que hoje a igreja ela é desvinculada de Roma e todo o Ocidente ela tem a sua sede, toda cidade ela tem a sua igreja, ela tem a sua contaminação. E aqui quando nós vemos aqui que dos 10 chifres que se voltam contra a prostituta, se levantará outro rei, o qual será diferente dos primeiros e vai abater 3 reis. Levanta 10 juntamente com a besta. Depois dos 10 que se levanta juntamente com a besta, surge outro, que esse é o falso profeta. E esse abate 3 dos 10. E o que ele faz? O que o anticristo faz? E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a leis. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecerá, e eles tirarão seu domínio para o destruir e desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade
metade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Lembra lá? E vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Continuando, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, e os meus pensamentos se espantaram muito, e mudou-se o semblante, mas guardei essas palavras no meu coração. É lindo você ver que a palavra hoje está se cumprindo. E se cumpre hoje com fatos atuais para demonstrar sua veracidade. A efetividade hoje das profecias tem sido pontual. Difícil é a pessoa crer, porque para isso ela depende de estar com o coração aberto. Difícil é a pessoa hoje aceitar, mas está aí os fatos. A ascensão do falso profeta, a ascensão da besta, vai acontecer nos próximos anos, gradativamente. Essa aliança de 10 reis, que eles vão fazer um acordo com o Papa Francisco, futuramente, eu te digo, isso aí é bem provável, porque em um cenário de guerra, nós sabemos que o líder da paz é o Papa. E o Papa hoje, ele tem grande poder político, grande influência religiosa para agir no mundo. Então vamos esperar os acontecimentos das profecias, vamos esperar o fim dos tempos. Enquanto isso, vamos estudando aqui. Vamos ter mais vídeos. Se você não é inscrito ainda no canal do YouTube Examinando a Profecia, se inscreva no canal do YouTube Examinando a Profecia e vamos estudar palavras de Deus. Se você quer participar do grupo de profecias também, nosso do Telegram Examinando a Profecia, fique à vontade. O link está no canal do YouTube Examinando a Profecia. Agradeço a sua presença até esse momento. Espero que você tenha entendido um pouco. Às vezes as pessoas não entendem muito o cenário profético, justamente porque elas estão olhando só para um lado. E a Bíblia fala, examine tudo e retém aquilo que for bom. Você tem que abrir a mente, examinar tudo, todas as possibilidades e reter aquilo que é bom. Esse é o canal Examinando a Profecia, eu sou o irmão Luciano da Fé. Essa foi mais uma live falando de Apocalipse, falando de Daniel, falando da besta, falando do falso profeta. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz, fiquem todos com Jesus e até a próxima, todos meus amigos.